Muito bem, gente, 7 horas da noite, horário de Brasília, vamos começar o nosso evento, né? E ainda bem que vocês são do Neurobusiness, então vocês já devem saber que eu preciso passar a mensagem principal antes de falar qualquer coisa aqui para vocês, né? Por conta do nível de atenção. Então, a questão principal vai ser, na verdade, uma pergunta, né? Uma questão a ser respondida, né? Por que algumas pessoas conseguem inovar de uma forma tão impactante? Por que essas pessoas conseguem inovar? A gente estuda isso há muito tempo, não é de hoje realmente. Lógico que quem sistematizou tudo foi o economista, o Schumpeter, mas esse é um estudo, né? O desempenho, se a gente for analisar a Grécia Antiga, os espartanos, os atenienses, já estava lá. Então, assim, a gente sempre pensando, né, no melhor resultado. E lógico que no mundo da economia a gente sistematizou isso. Aí sim, aí veio o Schumpeter, a gente tem as teorias modernas, por exemplo, né, para citar alguma, o Oceano Azul, o próprio Christensen, né, o autor, um dos maiores autores da área de inovação. Então, bem, a pergunta que a gente vai tentar responder aqui, vai tentar nada, vocês vão sair daqui com a resposta. Por que exatamente uma pessoa inova no mercado, né? Como é que eu posso ser um pouquinho mais inovador, ou pelo menos entender como é que essas pessoas funcionam. Afinal de contas, você é um gestor, você não tem obrigação nenhuma de ser inovador, tá? Então, dito isso, né, eu vou me apresentar. Eu sou o José Chavalha, eu sou professor convidado da Fundação Getúlio Vargas, eu sou professor de criatividade e inovação atualmente e na área de empreendedorismo e inovação também. E agora eu estou com o Guilherme, né, no curso de neurovendas que a IBN está disponibilizando para vocês. E olha, só tem fera realmente. Vi Pedro Camargo, e isso está na mão do Guilherme, que eu diria para vocês, eu acho que de todos nós aí do neurobusiness, né, da neuroeconomia, como eu prefiro chamar, ele é realmente o empreendedor que está fazendo acontecer, sabe? Então, assim, esse curso vai estar muito legal e eu vou falar exatamente de neuroinovação. A gente vai pegar esse conteúdo aqui e vai aprofundar, né? O meu módulo vai ser exatamente esse, eu vou me aprofundar sobre essas questões da inovação. Muito bem, gente. Então, só para gente saber do que a gente vai falar, confesso que não quero realmente me estender demais, eu quero que seja algo impactante e que ao mesmo tempo faça com que vocês saiam daqui procurando esse conteúdo, procurando com essa vontade de entender e de estudar mais a neuroinovação e a neuroeconomia como um todo. Então, o meu principal objetivo aqui nesse grande evento é realmente não ensinar, mas descobrir, né, ou fazer com que vocês sintam, né, uma necessidade, que é a necessidade de buscar a inovação, de buscar o funcionamento do cérebro para que a gente inove mais no mercado. Depois de falar sobre os aspectos da neuroinovação, eu vou falar sobre assim, algumas coisas que eu acho importante falar em relação à tendência de mercado para o profissional que quer atuar nessa área. Então, assim, vou falar da neuroinovação e em seguida eu vou comentar um pouco sobre o que eu estou sentindo do mercado, né? Para alguém que eu quero trabalhar como consultor na área de neuroeconomia, na neuroinovação, eu quero usar esse conteúdo na empresa. Então, eu vou falar um pouco disso, as minhas impressões, né? Lógico que não dá para falar disso sem a gente falar também do que está acontecendo em relação à transformação digital e tudo mais, tá? E o último tópico do evento de hoje é falar do tópico realmente mais importante, que é falar de como o Palmeiras se tornou o melhor time de futebol da América. E, inclusive, eu vou dedicar aí umas 3, 4 lives só para falar desse assunto. Ó, o pessoal gostou, então beleza, vou falar só do Palmeiras. Então vamos lá, gente. Professor Chavalha, o que eu faço para ser alguém mais inovador? Afinal de contas, antes de responder isso, né, quem que é essa pessoa inovadora?
A gente confunde muito. Tem gente que acha que o inovador é aquele que coloca qualidade em tudo que faz. Não é. Inovador é aquela pessoa que tem ideias geniais. Também não é. Então, o que é o inovador? Primeira pergunta, né, a ser respondida é: o inovador é alguém que tem uma ideia, né, e consegue transformar essa ideia em um produto ou serviço no mercado. Ok? Quando eu digo produto ou serviço no mercado, eu posso inclusive produzir exatamente o mesmo produto ou serviço de uma forma diferente. Eu posso encontrar um novo mercado. Uma característica que faz com que a gente consiga detectar o que é uma inovação no mercado é olhar para o lucro. E porque uma inovação, ela é uma invenção que se realizou no mercado, né? No linguajar do economês, né? O que é se realizou? É que obteve sucesso no mercado, tá? Então, uma inovação é exatamente isso. Se não aconteceu isso, se não foi apresentada aquela curva, né? Aquela curva bonita da inovação, uns chamam de unicórnio, a gestão chama de salto quântico de valor, em economia a gente chama de lucro de monopólio no curtíssimo prazo. Então, se essa curva não aconteceu, provavelmente a gente não está falando de uma inovação, né? E assim, lógico que tem outros aspectos. Por exemplo, uma inovação pode ser uma baita de uma ideia, mas ela pode não ter um sucesso comercial apenas, mas o produto realmente é campeão. Você pode, ou ao contrário, você tem uma excelente ideia comercial, mas a produção não é tão bem executada, você tem falha no produto ou no serviço, né? Na entrega do serviço. Então, de maneira geral, é alguém que teve uma grande ideia, colocou essa ideia no mercado. Falando agora em termos do profissional, né? Enquanto profissional, quem que é o inovador, o Chavalha? O inovador é alguém que faz aquilo que ninguém mais fez, tá? É aquilo que não só faz o que tem que ser feito, é quem vai além, é quem enxerga o que ninguém enxergou, é quem tem aquela coragem para falar do que ninguém falou, e é quem consegue se conectar com as pessoas de tal maneira que faça com que essa grande ideia lá inicial, né, se transforme em um produto campeão no mercado. Então, esse é o inovador, tá? Onde que acontece esse tipo de coisa, professor? O que a gente está falando aqui dá a impressão que isso acontece na empresa. Não. Uma inovação pode acontecer em todos os sentidos, em todos os lugares. Você pode usar a inovação no teu treino, né, de musculação. Você pode usar a inovação no teu relacionamento com alguém. Sabe? Você pode utilizar a inovação em todos os aspectos. Tá? Por quê? Você vai pegar uma ideia criativa e só para dar um exemplo, né, de como acontece. Você pode escolher a ferramenta que quiser. Design Thinking, a montanha-russa da inovação, inovação aberta, não importa. Você teve uma ideia, passou por um processo que vai transformar isso em uma solução e vai colocar no mercado. Ok? Muito bem. Então, todo mundo pode ser um inovador. A inovação, ela é ter um insight, né? Aquele momento eureka, é até mais bonito do que falar insight. Teve um momento eureka e vai transformar isso em algo, em uma solução de mercado. Quando eu digo solução de mercado, pode ser literalmente uma solução com preço e tudo mais, ou naquilo que você está fazendo, né? No teu trabalho, no teu dia a dia, tá? Muito bem. Eu entendi, professor, eu entendi essa coisa aí da gente ter uma grande ideia e colocar ela para funcionar. Ok. Agora a grande pergunta, né, da porta dos desesperados da economia, porque hoje a gente ouve, né, e lê, né, e que a inovação é realmente a moeda mais valiosa, vale mais do que as bitcoins, a inovação. A gente escuta isso há muito tempo. Agora, por que nem todo mundo está inovando? Né? Por que a inovação apresenta números assustadores? Por exemplo, você tem dados aí de mercado mostrando que você tem 94% das empresas realmente fracassando diante de um projeto de inovação. Isso é assustador. Depende, porque se a gente olhar para a natureza, a proporção é mais ou menos essa, tá? Teve um grande economista italiano, o Vilfredo Pareto, que ele estudou muito disso, tá? Então, se quiser aprofundar sobre essa relação
do 80-20 na economia e na natureza, eu indico a leitura do Vilfredão, que é o Pareto, tá? Então, bem, professor, a grande pergunta: como que a gente consegue se tornar alguém mais inovador? Ok? Primeiro, tá? Alguns dizem que é a variável mais importante. Eu não concordo tanto assim, tá? Eu acho que depende muito da pessoa. Eu acho que realmente aquela coisa de você perceber qual variável no momento você está trabalhando melhor e atuar meio que em cima dela, ou seja, não tem uma que é totalmente importante, tá? São três variáveis, tá? A primeira é enxergar o mundo de forma diferente, tá? Anota aí. Cláudio, anota aí, Cláudio. Primeira variável, enxergar o mundo de forma diferente. Anota a segunda variável. A gente tem na literatura do professor americano neuroeconomista Gregory Berns, que foi de onde eu continuei os estudos, né? Eu peguei a teoria com ele e comecei a tentar aplicar. Inclusive hoje tem um artigo que eu escrevi com um grande professor que foi meu orientador no doutorado, o José Felipe. Um abração aí, Filipão. E um outro professor da Universidade de Évora, que é o professor Antônio Caleiro. Nós escrevemos um artigo em que a gente juntou a economia comportamental e a inovação. E esse artigo está bombando lá fora, justamente porque a gente trouxe uma abordagem, né, trazendo, lógico, a teoria do Berns, como eu citei, mas uma pegada um pouco diferente, uma pegada mais assim para o lado prático, literalmente. Não falamos tanto de áreas de cérebro, mas falamos de resultados, que é exatamente, né, algo que a economia comportamental faz a gente sentir, ou seja, ela te permite alcançar o mercado. Na verdade, eu nem gosto de chamar de economia comportamental, porque para mim é tudo neuroeconomia. Eles não tinham equipamentos e chamavam assim. Agora tem equipamento, tem ressonância para a gente fazer os testes, mas continua sendo a mesma lógica da economia comportamental, só que agora com um aparato tecnológico que não existia. Então, gente, lá o Gregory Berns chama de controle do medo. Essa é a segunda variável, o controle do medo. Eu diria para vocês, né, que existe um termo que se adequa até melhor, tá? Que é: seja rebelde contra o status quo, mas seja um rebelde com causa. Não adianta ser um rebelde sem causa. Ser rebelde por ser rebelde não adianta muito para a inovação. Você tem que ser justo, você tem que ser ético, ou seja, seja um rebelde do bem, tá? E a terceira variável, e que o pessoal do neuromarketing adora, é a inteligência social. Não sei se é mais difícil, mas é muito interessante, né? Eu tive uma oportunidade incrível de trabalhar com o professor Marcelo Peruso, né? Eu fui aluno do Peruso e essa história começou assim, né? Eu tinha um colega na sala e ele teve um problema na infância, que ele teve um tumor no cérebro, então ele sabia tudo de cérebro. E eu cheguei com a minha microeconomia lá pesada, com cálculos e tudo mais, e ele ria bastante da minha cara. Aquilo começou a me dar uma agonia, porque quem tem razão? Eu que sei os cálculos, esse cara que está falando que quando a gente compra um produto, a gente libera uma tal de dopamina, tanto quanto a gente compra, quanto a gente está consumindo. Foi um pouco assustador. Deu até uma depressão pós-especialização. Eu tinha acabado de fazer uma especialização em controladoria e finanças. Aí vem alguém e joga na minha cara que estava tudo errado, que o ideal realmente era entender como funcionava o cérebro e o corpo. Aí eu contei isso para esse meu professor em sala de aula, que eu estava pesquisando junto com um amigo, né, sobre esse tema. Ele achou fantástico, anos depois me convidou para trabalhar no laboratório, né, que é o IP2. E, nossa, eu aprendi demais, a gente aprendeu muito, sabe? E o bom, a gente fez isso começou isso em 2008, a gente fez isso quando quase ninguém estava fazendo. Então, realmente foi uma década aprendendo a entender como esses equipamentos, a gente pode mensurar o comportamento das pessoas, né, no mercado, e eu aprendi demais. Então, trazendo isso, né, do neuromarketing para nossa teoria da inovação, ou da neuroinovação,
é como a gente faz para alcançar as pessoas e passar exatamente a mensagem correta, da forma correta, na hora correta e tudo mais. Inclusive isso aqui, né, o neuromarketing vai ser um dos pontos abordados, né, por outros professores no curso de neurovendas que o IBN está colocando para vocês. Eu acho que já está à disposição, já pode fazer sua matrícula, ok? E também, né, seria o professor dos senhores e senhoras. Então, gente, já identificamos as 3 variáveis. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas? Vamos? Pergunta retórica, eu vou falar de qualquer jeito, então vamos lá. Olha só, gente, para começar a história, vocês não concordam que alguém que tem a capacidade de ver o que ninguém vê, ele tem literalmente uma vantagem mercadológica? Ou seja, ele tem a capacidade, né? O pessoal da Apple gosta de chamar de antecipar a demanda. Eu não diria isso, eu diria literalmente enxergar o que ninguém enxergou. Ou seja, ter a capacidade incrível de enxergar oportunidades de mercado na tua frente que todo mundo está ali atuando e ninguém vê. Ah, professor, mas isso é muito difícil. A gente está lá no dia a dia, estressado, pandemia aí, tendo ataque do coração. E como é que eu vou fazer um negócio desse? Eu dou dica para vocês, tá? A primeira coisa que você tem que entender é como é que funciona essa lasqueira desse cérebro, tá? Essa desgraça não é fácil de lidar não, viu, povo? Imagina o seguinte, você está fazendo curso de memorização, está estudando inglês, alemão, está fazendo um monte de coisa para melhorar lá, Kumon, está fazendo um monte de coisa para melhorar a tua capacidade cognitiva, tua memória, etc. Aí tu descobre que o teu cérebro funciona como se fosse um lençol curto. Quando bate a ventania, tu puxa para a cabeça, o pé fica pegando a ventania, tu puxa para o pé, a cabeça fica pegando a ventania. Ou seja, quando você tira de um lugar, né, você vai acabar tendo um ganho e outro. Ou seja, vai se compensando, na verdade, né? E por que isso acontece, afinal de contas? O nosso cérebro tem 40 watts de energia. Não adianta forçar mais. Essa é a capacidade dele. E isso acaba gerando uma série, né, de atalhos que vocês já conhecem muito bem aí, quem já estudou neuromarketing, neuroeconomia, que isso veio com a evolução, né? Mas isso gera algumas coisas importantes, por exemplo, algo que destrói completamente a nossa capacidade de gerar valor no mercado, que é copiar a ideia alheia. A gente acaba, e a gente não, o nosso cérebro faz isso. Por quê? Tem uma ideia pronta, na outra ideia eu vou ter que gastar energia. O cérebro é uma máquina de economia, ele gosta literalmente de economizar energia. Tem gente que chama o cérebro de um pedaço preguiçoso de carne. Pode ser. Mas ele funciona assim, a gente não tem como mudar isso. Ainda. Muito bem, então o cérebro tem uma limitação, professor. Imagina você, quando você enxerga algo, por exemplo, você está estudando alguma coisa. A partir da 6ª repetição, começa um processo chamado supressão pela repetição. Ou seja, o teu cérebro vai literalmente diminuindo o gasto de energia e se especializando naquela informação. E para isso, ele para de enxergar outras coisas. Tipo, ele foca só no que é importante. Por isso que eu comecei aqui o nosso evento falando do objetivo principal do evento, né? Muito bem, gente. Então, ok, professor, entendi. É importante isso. O nosso cérebro tem uma limitação que faz com que a gente não inove, que a gente não enxergue as oportunidades de mercado, o que é diferente, porque ele quer o tempo todo economizar essa energia. E aí a gente vê uma coisa pronta, negócio de 4P, 5F, 7J, e quer pegar essas coisas que estão enlatadas para a gente. É isso? É isso. Como é que eu faço para quebrar, né, esse sistema de funcionamento do cérebro? Simples, muito simples. Hoje eu tomei a liberdade, a gente vai fazer um teste aqui. Fechem os olhos. Fechem os olhos. Imagina agora um pôr do sol, com detalhes. Ok, pode abrir o olho, não é para dormir não, rapaz.
Muito bem. Ó, só pra gente... Normalmente eu ia perturbar a vida dos senhores e senhoras perguntando o pôr do sol de vocês. Mas eu vou aqui falar mais ou menos como é o pôr do sol. Tá? Você tem ali aquele sol já lá no fundão, bem avermelhado. Você tem água, você tem praia, você tem gaivotas. Você tem a coisa mais incrível do planeta Terra, né? Aquele solzão bonito. Oh, coisa boa é o sol, né, minha gente? E tem também a segunda coisa mais legal do mundo: palmeiras na praia toda. Ou seja, eu falei de um pôr do sol na Terra, ok? Professor, por que você está falando de pôr do sol? A gente quer saber de produto inovador. Gente, quando eu tenho turmas grandes, assim, de 50 alunos, normalmente é pôr do sol na terra, o pôr do sol na fazenda, ou seja, coisas que todo mundo conhece. Basicamente a gente já viu aquilo, tá? Então meio que a gente imagina como foi o pôr do sol. Agora vamos fazer o segundo teste. Feche os olhos. Fecha o olho, Arthur Piacese. Fecha o olho, filha da mãe. Imagina agora um pôr do sol em Plutão. Com detalhes. Pode abrir o olho, pode abrir o olho. Ó, é agora que a mágica acontece. Porque quando eu pergunto isso para os meus alunos, a gente tem bola de fogo, céu azul, duas luas. Tem gente que fala que é igualzinho aquele episódio do Chapolin Colorado, que a pedra sai flutuando. Tem gente que vê um deserto cinza. Tem gente que vê o Pequeno Príncipe, o Goku, o Godzilla. Ou seja, a coisa fica dispersa. Professor do céu, pode trazer a gente para o mundo da economia de novo? Lógico que eu faço isso. Eu vou falar de uma forma direta. O pôr do sol na Terra é o que 99,99% das empresas estão fazendo. A gente já conhece. Você quer ver um problema? Quando a empresa diz assim... Não, eu vou dar um exemplo prático. Quando chega o aluno e fala assim: professor, vou largar meu emprego e vou entrar no setor de tal coisa. Eu falo: opa, se você está falando que já existe um setor, cuidado, pode ser pôr do sol na Terra, tá? Ou seja, são coisas que já existem. Todo mundo já viu, todo mundo sabe como é. Depois aí tem gente que ainda reclama porque mas cresce a taxa ali menor que da inflação, ou seja, taxa inercial, né? Conforme a população cresce, você tem um crescimento do negócio. Você não pode reclamar. Você não fez o exercício de enxergar diferente. E já o pôr do sol em Plutão é exatamente o oposto disso. São aqueles negócios inovadores, são aqueles negócios que realmente tem um termo, né, da disrupção, como alguns teóricos modernos de economia gostam de falar, de inovação gostam de falar. Mas pode ser isso, pode ser quebra do paradigma, pode ser quebra do status quo, não importa. É aquele profissional que tem uma ideia genial e coloca no mercado e as pessoas interpretam ou percebem aquilo como realmente único, ok? É incrível, né, gente? É um assunto realmente maravilhoso. Eu não sei se existe um assunto que eu goste mais de falar do que inovação, porque é mágico. Lógico que eu tenho meus cases de sucesso. Eu vou falar no final para vocês aí alguns casos de sucesso, é lógico. Lógico que eu tenho empresa favorita, todo mundo tem, né? Muito bem. Então, professor, como é que eu faço para enxergar o pôr do sol em Plutão? Primeira coisa que você vai fazer, tá? Você tem que mudar. Por quê? Você tem que condicionar o teu cérebro a receber essa nova informação sensorial. Ok, eu tenho que mudar. O que é importante saber sobre isso? Quanto mais radical a mudança, melhor. 3. Você tem que normalmente estar querendo resolver um problema, porque senão você não vai conseguir encontrar nada. Você está pensando no desenvolvimento, por exemplo, de
de uma capa qualquer, uma capa para celular. Vamos pensar uma capinha de celular. Você tem uma fábrica de capinha de celular, você quer uma capa nova. Então você já sabe que tudo vai ser trabalhado. E ó, eu estou falando aqui uma dica geral, não é só para neuroinovação não. Design Thinking ou qualquer outra ferramenta de inovação, você tem que saber o que você está procurando, meio, né? Senão você não vai encontrar a solução, tá? Então pronto, detectei a existência de outro. A gente chama de necessidade, não tem problema, tá? Pode chamar de necessidade. Então, a partir daí, você vai se estimular. Por exemplo, você vai fazer um curso fora, você vai ler sobre um outro assunto. Eu mesmo, os livros que eu mais gostei de ler sobre economia, um é de biologia e o outro é de geometria fractal. Os melhores livros de economia que eu já li, e nenhum dos dois era economista de formação. Então, olha só, como eu tirei insight, né, de áreas diferentes da minha para poder encontrar soluções. Tá? Inclusive, essa aqui é uma delas. Tá? Depois, e essa dica não é minha, essa dica é do meu querido pai Levi Chavagner. Ande com um papel e uma lapiseira no bolso. Os engenheiros têm esse hábito. Anote tudo. Só para aguçar o sentido de vocês, não se esqueça que os Beatles deixaram de publicar 50 músicas só porque deixaram de anotar. E a música mais tocada do mundo, né, ela foi pensada, né, imaginada num sonho. Ou seja, o Paul acordou e foi tocar, foi anotar tudo sobre a música. Então é o mesmo procedimento, senão passa e você esquece, tá? O insight, gente, os insights, quem move o mundo, eu queria muito poder falar para vocês que são os políticos, não são, não estão nem entre as 5 principais variáveis, tá? É a inovação, sempre foi a inovação. E quem move a inovação, tá, é essa capacidade, né, como diria aqui nas palavras do Arthur de Schopenhauer, né, colocadas aqui pelo Arthur de Piacenza, né, o talento é acertar um alvo que ninguém acerta. Genialidade é acertar um alvo que ninguém vê. Exatamente isso. É conseguir canalizar essa energia procurando um problema, se estimulando para quebrar o paradigma ou a forma convencional de pensar, para você poder encontrar essas soluções, né? E anota tudo. Os grandes insights, pronto, vou falar. Os grandes insights da economia, ou seja, do que move a inovação, que move o mundo, quase nenhuma delas aconteceu num escritório de empresa. A própria ressonância magnética funcional, que tanto ajuda a gente hoje nas pesquisas de neuroeconomia, descobriram a ressonância comendo um sanduíche na rua. Tá? Então, normalmente é fora do teu ambiente. A partir disso, você vai anotar a solução. Estou trabalhando o ambiente do meu escritório, a capinha, como eu já dei esse exemplo, a capinha do celular, uma aula, etc. No que você estiver trabalhando. Ok? Muito bem. Então, professor, essa é a primeira variável, tá? Capacidade, né, de ter uma percepção aguçada para encontrar oportunidades no mercado. A segunda variável é: seja rebelde do bem, controle o seu medo. Por quê? Imagina que eu tenho uma grande ideia. Agora eu preciso conversar com as pessoas, né? A gente chama de os agentes econômicos importantes, na gestão dos stakeholders, com as pessoas importantes para aquilo funcionar. Agora eu não posso ter medo de apresentar, eu não posso ter medo de falar em público, tá? Inclusive, eu agradeço, né, aos meus amigos de infância do colégio que tiveram que me aguentar, né, transformando a vida deles num inferno, e foi lá que eu aprendi a falar em público, transformando a vida dos meus amigos num inferno, e hoje eu falo em público para qualquer público, não tenha dúvida disso. Então, dica que eu dou para quem quer falar em público: eu não sou muito de manual de falar em público, para enfrentar esse que é o principal medo, né? Vai lá e fala, preparado, sem se preparar, vai lá e fala, simples assim, tá? Por que o medo é importante, ou o controle do medo é importante? Ele te trava. Se ele te trava, ele te impede de falar do teu produto.
2, ele modifica a primeira variável, que é a percepção, né? Quando a gente tem muito medo, a gente acaba enxergando perigo onde não existe. Vou dar um exemplo para vocês de uma pesquisa que aconteceu na Universidade de Virgínia. Os cientistas fizeram um mapeamento das pessoas que iam participar do teste. Eles perguntavam se elas eram corajosas ou medrosas. E depois eles levaram essas pessoas para cima de um morro com uma espécie de skate. E aí a pessoa tinha que falar a altura do morro, mais ou menos, da descida. Vocês não vão acreditar, povo. As pessoas medrosas disseram que o morro tinha 51 metros. E os que responderam que eram corajosos disseram que o morro tinha 16 metros. Ou seja, o medo modifica uma percepção física de um morro. Tu imagina do lançamento de um produto ou de se expor publicamente. Ou seja, é muito impactante, tá? Ok, professor, então vamos tratar disso. Tem muitos trabalhos, eu recomendo realmente bons professores, né? Trabalhos do meu amigo Pedro Camargo, Mariana Domitila, do professor Hermes, tá? Professores incríveis realmente, do Marco Túlio, professores realmente incríveis, né? que trabalham especificamente, né? Essa área também. E tem pesquisas maravilhosas de ex-alunos lá do doutorado que eu orientei, o Marcos Marinho, o Edel, tá? Eles trabalham muito nessa pegada, tá? Mas eu também vou falar um pouquinho para vocês, tá? O medo, ele mora numa região chamada amígdala. Mentira, não é nessa aqui não, é na amígdala cerebral. Imagina, é meio tosco, mas dá para encontrar a amígdala, tá? Imagina que você tem um canudinho, você enfia esses canudinhos nos seus olhos e depois mais 2 aqui nas orelhas. Quando eles se tocarem, fique imaginando que eles continuam avançando. Na hora que eles se tocarem lá dentro, exatamente nessa região que estão morando as tuas amígdalas, as amígdalas cerebrais, ok? Eu falo isso porque teve aluno que já disse: professor, isso não funciona porque eu já operei aqui, mas eu continuo com medo. Eu falo: Lazarento, não é essa aí não, rapaz, é a cerebral. Ok? Professor, e como eu controlo o medo? Durante muito tempo na pesquisa econômica, eu diria mais até do que na econômica, na pesquisa em psicologia, na pesquisa em biologia, os cientistas, até hoje, a principal obra na área das emoções é do cientista chamado Paul Leboeuf, tá? É a principal obra, realmente. Já teve casos em que eu publiquei um artigo, submeti o artigo, o editor me devolveu e falou assim: cuidado aí, eu recomendo que você utilize o Paul Leboeuf. Foi quando eu descobri realmente, muito robusto, é um livro grosso, pesado, é realmente científico. Então, assim, é a leitura que eu recomendo para vocês. Depois eu posso até passar aí para o pessoal da IBN, para o Guilherme, para o Cauê, e eles podem passar o livro para vocês, o link do livro para vocês. É a leitura que eu recomendo sobre o papel das emoções. Evidentemente, lá no laboratório a gente utilizava a leitura das microexpressões faciais, né? Como nem todo mundo dispõe de um aparelho desse, então a gente pode pelo menos entender como se funciona melhor, e melhor obra, ou melhor fonte para isso é o livro do Paul Leboeuf. Ok? Muito bem. Quem que escreveu aqui Palmeiras não tem mundial? Só para eu saber. Põe o endereço aqui, só para... Tô brincando. Então, gente, como eu faço para controlar esse medo? Inclusive, eu falei para vocês essa questão tão discutida ao longo do tempo. Será que a gente sente medo porque a gente sente medo porque a gente está fugindo, ou a gente está fugindo porque a gente sente medo? Tá? Olha, eu sou daqueles que acreditam que a gente precisa de um estímulo para ter uma reação. Normalmente a gente realmente está fugindo de algo, tá? Mas a gente sabe que a gente está num mundo hoje diferente. Esse medo foi desenvolvido no nosso cérebro na época lá da savana africana. Hoje o medo é por questões mais até sociais, ok? Muito bem. O livro é do Paul Leboeuf. Procura aí sobre as emoções. Depois eu vou mandar como é que se escreve aí o nome dele, porque
Não tem nem como mostrar, eu estou com a biblioteca aqui, mas não vou mostrar porque está no iPad, então não dá assim, depois eu mando o print aí da capa para vocês, beleza? Então pronto, gente, como é que eu controlo esse medo, professor? Uma dica eu já dei, você tem que se expor, ou seja, essa é a melhor forma, enfrentar o medo. Levanta e enfrenta. Medo do ridículo? Não tem problema, seja ridículo. Medo de perigo físico? Não tem problema, enfrente. Uma coisa, e aí eu tenho que falar, porque afinal de contas não faz parte da economia em si, mas que me ajudou demais, foi quando eu comecei lá eu era magro, raquítico, assim. E aí em 1998, eu comecei a treinar jiu-jitsu. Olha, eu não sinto medo de quase nada, para falar a verdade para vocês. O jiu-jitsu te dá uma confiança inacreditável, tá? Você não tem medo de nada. Falar em público não é nada, depois de defender o pescoço durante horas ali no treinamento. Muito bem. Aqui uma coisa muito importante, nós temos questões hereditárias do medo. Sim, eu não ia tocar no assunto, mas vocês são danados, né? Existe uma questão realmente referente à memória genética, tá? Mas eu não vou realmente entrar aqui, porque isso aqui dá uma live só sobre isso, a gente vai falar de epigenética e tudo mais. Então, sim, também, todo comportamento, quase que, alguns dizem metade dele, é herdado. Agora, como a gente diz em ciência, o meme, ou seja, o treinamento, a cultura, o desenvolvimento do comportamento, de um hábito, ele vence essa herança. A gente consegue sim, tá? Ok? Mas ó, você quer dica para, eu quero estudar mais essa questão do medo, né, herdado, geneticamente dos meus antepassados. Estude epigenética, estude genética, tá? É esse o caminho. Ok? Mas sem deixar de estudar a parte memética também, que é muito importante para controlar o medo. Então a primeira forma de controlar o medo é enfrentando esse medo, tá? E tem muitas técnicas para isso. A melhor delas é ir com a cara e a coragem, tá? Alguns me criticam porque eu falo isso, mas olha, eu tenho que falar do que funcionou para mim, e o que funcionou para mim foi isso. Ok, algumas pessoas vão te chamar de louco, provavelmente, tá? Provavelmente. Mas os 4% de coisas que tu vai fazer e darão certo, vão limpar a tua reputação depois, não tenha dúvida disso. Muito bem, depois, a última variável qual que é? Inteligência social. Ou seja, aquela capacidade da gente conectar com as pessoas e passar a mensagem importante para que elas adotem a nossa solução. E já digo aqui de cara para vocês, a gente aprendeu que o importante era fazer networking. Eu digo, é legal, mas o importante mesmo é ser conhecido, é as pessoas conhecerem o teu rosto. E aí, dicas, daqui a pouco da integração que ficou ruim, pronto. Um dos fatores da inteligência social que é, primeiro, vamos lá, uma boa reputação. Não existe nada melhor do que uma boa reputação. As pessoas falando, inclusive no neuromarketing, hoje a gente sabe que o fator mais impactante é exatamente o depoimento de um cliente satisfeito. Não existe nada, nem comercial, nem botar Sandy Júnior para tomar cerveja, nada é tão impactante quanto o depoimento de um cliente satisfeito, tá? 2, familiaridade. Você tem que pegar aquela inovação que é totalmente esquisita, que é o pôr do sol em Plutão, e fazer parecer familiar para as pessoas que estão interagindo com aquilo. É um baita desafio. Já estou aí, nossa, minha carreira, desde a gente abriu a consultoria eu abri uma consultoria com 5 amigos em Belém, em 2010. Desde lá, minha área de interesse foi inovação, e é um baita desafio, não é fácil. Às vezes você fica muito confiante, você erra e erra feio. Cada produto é um produto, cada história é uma história, cada marca é uma marca. Não é fácil, tá? Mas é um bom desafio, né? E é um assunto muito interessante. Então, só para lembrar, nossas 3 variáveis: percepção aguçada para ter grandes ideias, controle do medo, né? Para colocar essas ideias para virar realmente um projeto, né? E para chegar no mercado, que é a inteligência social. Para os meus alunos da GV, eu passo um case chamado
É um case do Steve Jobs, é um case do Steve Jobs, e eu pergunto o seguinte: Steve Jobs, ele é um inovador de valor ou um neuroinovador? Ele tem controle do medo, inteligência social e a percepção aguçada? Os alunos debatem durante mais de 1h30 e metade diz que o Steve Jobs não tem inteligência social. Por que eu estou falando do caso do Steve Jobs, né? Um caso que tanta gente fala, mas eu acho que a gente deixa de enxergar algumas coisas importantes. E uma das coisas importantes que a gente deixa de enxergar, afinal de contas, se a gente for analisar o Steve Jobs com a neurociência da inovação, ele não é um inovador. Mas, professor, o resultado de mercado diz que é. Eu confesso para vocês, eu acho que ele é inovador. Por quê? Por que ele é inovador? Porque ele conseguiu fazer essa transferência de amor próprio que existe na inteligência social para o produto. Isso é raríssimo, ou seja, ele teve uma percepção aguçada ele foi inovador na inteligência social, Olha só que coisa interessante. Professor, eu entendi, eu achei muito bacana. Mas, por exemplo, como é que eu faço para familiarizar alguém diante do meu produto? Olha, você já deve ter escutado por aí que nós temos 2 sistemas de tomada de decisão. O sistema 1, que é inconsciente, e o sistema 2, que é o racional. Quando tu utiliza o sistema 1 para comunicar, ou seja, inconsciente, ele é muito mais eficaz do que o sistema 2, ou seja, você não precisa familiarizar de uma forma tão direta, ok? O simples fato de ser o teu rosto, que é de alguém conhecido falando sobre aquilo, já atua numa região chamada giro do fusiforme, que é a região responsável pela detecção de rosto. Ou seja, que coisa mais importante para gerar familiaridade do que o nosso próprio rosto? Não existe. O rosto, ele passa todas as intenções, não é verdade? E nós somos máquinas de leitura facial, não tenha dúvida disso, tá? Olha, eu vou contar um caso para vocês. Eu uso lente de contato. Sem lente de contato não enxergo nada e saio para fazer minha caminhada. Quando eu vou sem lente, eu volto feliz, eu penso que todo mundo sorriu para mim, né, antes da máscara. E quando eu vou de lente, eu enxergo gente meio aborrecida, gente está diferente hoje, ou seja, a gente acaba lendo, né? E isso influencia nossa decisão. Então, para lembrar mais uma vez, para gerar supressão pela repetição: controle do medo, inteligência social, percepção aguçada, controle do medo, inteligência social. Professor, fala para a gente aí os teus exemplos, os teus cases de produtos que te influenciam, os produtos inovadores. Vamos lá, eu acho que o produto mais inovador para mim, né, e digo para vocês, me influencia assim demais no trabalho, mas demais, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. É essa banda aqui. Os The Beatles, gente, os The Beatles. Eu sou fã da banda realmente e principalmente me tornei mais fã ainda quando eu descobri que eles usam estratégia de gerenciamento do nosso sistema de recompensa cerebral. Se vocês encontrarem uma banda, talvez aqui no Brasil, Los Hermanos tenha feito isso de certa forma, não sei se tão consciente quanto Beatles, mas Beatles, a cada 2 discos era uma banda diferente, né? Uma banda completamente diferente e usando coisas que a gente não sabe, realmente foi o melhor caso assim, de inovadores que eu tive, onde eu uso no meu trabalho, onde eu tento assim, me inspirar realmente, né? Lógico que trazendo para a economia, são os Beatles. Depois, assim, de empresa, fabricante de produto, realmente eu sou bem fã da Sony, tá? Fones maravilhosos, o PlayStation e realmente a própria Apple é fã da Sony, né? Vamos lá, a Apple utilizou muita coisa da Sony aí como estratégia, essa coisa de limitar o acesso de fone de ouvido e tudo mais, né? Essa restrição, essa é coisa da Sony, então isso é bem interessante. E de inovadores, eu vou destacar aqui uma inovadora que eu gosto muito, que é a Florence Nightingale. Ela era uma enfermeira que foi chamada para a guerra para gerenciar ela foi chamada para gerenciar a enfermaria de uma forma geral. Ela fez uma pesquisa
e depois descobriu que o saneamento básico do quartel, lá onde eles estavam, né, do acampamento, matava mais do que a bala do inimigo. Ela tinha que contar isso para os patrocinadores e para todo mundo. Ela criou uma ferramenta que eu acho que todo mundo aqui já utilizou, que é o gráfico de pizza. Dizer que vocês não utilizaram o gráfico de pizza, pelo amor, todo mundo já utilizou o gráfico de pizza. E mais do que isso, gente, percebam, ela teve uma percepção aguçada, ela não teve medo nenhum, afinal de contas, ela teve que contar para o exército, que contar para vocês, mais perigoso para nós aqui é o saneamento do que o inimigo. Imagina, traz esse exemplo da Florence para o dia atual. Me diz qual empresa quer que o colaborador chegue e diga assim, olha, a gente precisa colocar um produto aqui que vai matar toda a nossa empresa para criar algo novo. Nunca. O gestor não vai apostar em ti, ele vai apostar naquilo que já existe. Isso é óbvio. Tu, enquanto inovador, tem que ter a terceira capacidade que a Florence teve, tá? Que foi de gerar familiaridade e mostrar para todo mundo uma informação muito importante, mais estranha, né? E convencer essas pessoas de que, né, a melhor solução era adotar realmente um foco maior no saneamento e não, né, também, né, com a bala inimiga, mas menos. Beleza? Então pronto, o conteúdo de neuroinovação é esse, né? Espero ter deixado os senhores com muita vontade. Agora, para a gente terminar, vou falar um pouco do mercado, tá? Para quem tem aí essa curiosidade de trabalhar como Florence Nightingale, procura aí a Guerra da Crimeia enfermeira, vai aparecer para vocês aí, a Florence Nightingale. Ela não pede para soletrar isso não, rapaz, eu não lembro de cabeça não, eu sei que é mais ou menos isso. Então, olha só, gente, professor, eu quero trabalhar com isso no mercado, eu quero entender isso no mercado. De cara eu digo para vocês que daqui a uns anos ninguém vai chamar de neuro isso, neuro aquilo. Porque eu acho que quem não se atualizar no mercado com esse conteúdo da neurociência, tá fora. É um absurdo um profissional trabalhar hoje, né, com gestão de pessoas, liderança, inovação, ou seja, onde tiver uma pessoa do outro lado, não trabalhar com neurociência aplicada. É um absurdo. Você está no século mais até do que o século passado. Você está em Stranger Things, lá nos anos 80, na realidade invertida. Não tenha dúvida disso, tá? Não tenha dúvida disso. Depois, para o pessoal de gestão de pessoas em si, o Rancharan, que é um grande pesquisador na área de gestão, disse que tinham que acabar com a gestão, com a RH. Eu discordo. A área que vai ser fundamental vai ser exatamente a do RH, porque esse profissional vai ser um cientista. Lógico que o RH vai passar por uma revolução, porque vejam só, a gente está em plena evolução da transformação digital, né? Da quarta transformação, revolução industrial, que é a da transformação digital. O que vai acontecer com isso? A gente tem muita informação, soterrado por informação, a gente tem uma autonomia das máquinas para fazer as coisas, a gente tem, inclusive, aprendendo, a gente tem o ser humano, ou seja, quem for bom em tomadas de decisão do ser humano, está muito bem. Se você é bom em trabalho manual, você está muito mal. Se você for bom, um cientista que entende de cérebro e de comportamento da máquina, você vai ser um semideus na Terra, tá? Ou seja, estude a transformação digital, estude a transformação do cérebro, neurociência e economia digital, tá? É o que eu indico para os senhores e senhoras pegarem firme realmente daqui para frente. Beleza? Então pronto, gente, temos aqui mais alguns minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou então o Guilherme vai passar o meu e-mail aí para vocês, a dica de livro. Você pode ficar, me segue aí no Instagram também, tá? José Chavalha,
tá? No LinkedIn, no Facebook menos, eu não atuo tanto no Facebook, mas no LinkedIn e no Instagram estou todos os dias colocando informação sobre a neuroeconomia e a inovação. Beleza? Então pronto, gente, maravilhoso, agradeço a todos por isso. Guilherme, obrigado por me convidar, realmente um prazer, tá? Espero em breve estar aqui de novo e também no curso de Neurovendas, vai ser um grande prazer. Aqui, alguém está perguntando. Pode perguntar. Hoje eu estava vendo. Big Data e Neurovendas. Tem tudo a ver, porque, olha, vejam só, né? Eu vejo hoje o marketing digital, a transformação digital, cometendo o mesmo erro da economia tradicional. Ela está focando nos dados sem saber o motivo disso acontecer. Afinal de contas, a gente está falando do ser humano, e o ser humano que gera esses dados. Então você tem sim, né, que trazer insights. Quem perguntou aqui? O Augusto. Você tem que trazer insights, Augusto. Por exemplo, uma leitura de microexpressões faciais que você faça num face reading, de 15 segundos, você faz você coleta 215 observações para trabalhar estatisticamente. Ou seja, sensacional. A Big Data vai contribuir muito para a interpretação das variáveis fisiológicas, não tenha dúvida disso. Agora, o casamento desse aqui, de cérebro e estatística, né, é o futuro, como eu disse. Não tem como escapar disso. Agora, se você ficar analisando só clique, insight, não vai dar certo. Você tem que analisar com essa ferramenta também as pessoas. A transferência de emoção para um produto ou serviço. Cara, é sim, porque você tem empresas que elas por quê? O produto ele tem que ser diferente, ele não tem que resolver uma solução que ninguém resolveu. Inclusive, a gente aqui no Brasil ainda usa uma metodologia chamada desenvolvimento de um produto mínimo viável. Ano passado eu fiz um curso lá em Stanford com a engenheira do Facebook. Ela falou, não, você tem que fazer produtos que as pessoas adoram. As pessoas estão amando esse produto. Ou seja, totalmente diferente. E ela tem, assim, pro nosso lado da neuroeconomia, questão das emoções, ela tem razão. Porque isso gera uma conexão muito maior, muito maior. Eu até entendo que o cliente que está participando do desenvolvimento do produto, ele cria uma conexão, né, imediata com aquela solução apresentada. Mas se você fizer tudo isso antes e já entregar algo que as pessoas realmente gostem, sejam apaixonadas por aquilo, é muito melhor. Ou seja, sim, transferência de emoção para um produto ou serviço. Inclusive isso foi estudado na Universidade de Londres com um comercial da Calvin Klein, do David Beckham de cueca, mas eu não queria falar disso. Tô brincando, fizeram e deu muito certo, tá? A gente sentia realmente um desejo enorme, né, de parecer o David Beckham. Ok, gente, show de bola, obrigado pelas perguntas também, valeu, tá? Um grande abraço para vocês, espero, né, ter ajudado realmente, porque o meu desejo é que vocês façam melhor, né, que vocês inovem, né, no dia a dia de vocês. Obrigado e até a próxima, a gente se encontra aí mais vezes, tá?